Olha, que a gente acesso direto seria o ideal, lógico, mas se a gente não tem vaga para todos, que se levasse em consideração o currículo, recomendação de professores, o histórico do jovem. A questão do CI, né? Com certeza, quer dizer, se ele fez esporte, se ele foi do Grêmio, quer dizer, toda essa parte da inteligência emocional dele, das múltiplas atividades que ele pode ter exercido, esse cara como um todo. Porque senão, se eu só vejo a parte lógica dele, racional, eu tenho um cara que vai sair da faculdade cheio de cultura, cheio de conhecimento, mas que não sabe se relacionar, que não sabe fazer uma reunião, que não sabe, não tem liderança, que não sabe se colocar. É o que a gente vê, o mito do concurso público. Por que essa juventude vai fazer todo mundo concurso público? Porque é a continuidade dessa coisa de estudar e chegar num lugar. Estabilidade. Ele tem medo de ser empreendedor, de montar um negócio, de chegar lá, que ele pode ganhar muito mais dinheiro do que ficar 5 anos se preparando para um concurso público. Mas ele está sendo moldado para isso. Eu acho que isso é uma coisa que vai mudar. A questão do empreendedorismo, existe até cursos muito bons nesse aspecto, né? Que ativa exatamente essa questão da pessoa aprender a ser um empreendedor. Né? Mas enquanto a gente não consegue mudar o vestibular, que aí é uma tarefa, um desafio muito grande, e a gente vê nos grandes centros desenvolvidos do mundo, essa questão ainda existe muito forte, né? Uma seleção prévia ao ingresso aos níveis superiores, né? Então a gente não consegue mudar isso. Eu acho que tem duas questões que são muito importantes. Na escola, e o papel da família e da escola são fundamentais para estimular o autoconhecimento. Depois, dentro da universidade ou dentro do curso técnico, já preparatório da profissão, é buscar algumas oportunidades de experimentação neste ambiente, com a possibilidade de ampliar as habilidades que são mais emocionais. Então, são monitorias, são pesquisas acadêmicas, é o trabalho do Grêmio, é um trabalho social que a universidade normalmente promove. Essas experiências são, no caso da TV Globo e das grandes empresas brasileiras, muito valorizadas na hora de se observar esse jovem. Porque o jovem que já teve a liderança, num trabalho qualquer de monitoria, ou no seu espaço da escola, etc., esse jovem vai apresentar isso no processo seletivo. Ele vai saber se posicionar. Por exemplo, falar em público. É uma habilidade super importante. Fundamental, né? Muito importante. Muito importante prática e humana. É dos seres humanos juntos em prol de uma produção que é de um bem comum e, é claro, com as habilidades e com os talentos individuais, né? Eu já vou querer entrar no assunto, que é essa questão, inclusive, da capacitação. Se o jovem está realmente capacitado. A questão do vestibular é uma questão, assim, sempre muito polêmica e eu acho que o jovem fica, assim, matutando o que vai fazer. Faço que carreira? Se eu fizer, escolher uma carreira, depois tem que fazer algum outro curso que complemente, ou basta fazer só a graduação. Essa eu acho que é uma grande dúvida. Nós temos, inclusive, uma pergunta de um jovem que retrata exatamente essa grande dúvida que fica na cabeça de quem está escolhendo uma carreira. Vamos ouvir. Eu queria saber se para ser técnico de futebol, depois da faculdade de educação física, teria algum curso técnico ou algo que tivesse que fazer? É uma questão, é uma profissão. Educação física, vai formar educação física. Quero ser técnico de futebol. E aí? Isso que é importante falar, tem vários caminhos para isso. Eu posso fazer educação física e fazer uma pós-graduação para técnico de futebol. Já existe o tecnólogo que em técnico de futebol, inclusive aqui na universidade tem. O primeiro foi o primeiro curso, inclusive. Exatamente. Então, assim, o que está acontecendo hoje é a ampliação desse caminho profissional. Esse jovem pode seguir uma carreira mais acadêmica, fazer uma graduação, 4 anos, um curso com mais teoria, e depois fazer uma pós-graduação para entrar nessa área, ou ele pode escolher fazer um curso mais curto, 2 anos e meio, começar logo a trabalhar e depois, assim, a sentido que ele vai vendo a necessidade, ele vai buscar aí a pós-graduação, vai fazer um mestrado dentro da sua área. Quer dizer, ele tem novos caminhos. Um mais acadêmico, mais teórico, e o outro mais prático. Um é melhor do que o outro? Não, cada pessoa tem que escolher qual que eu me adequo melhor. Eu gosto mais de estudar, eu quero estar com mais portas abertas. O outro, não, eu quero começar a trabalhar logo, entrar no mercado de trabalho e depois eu vou me especializando. É importante falar que quem faz um tecnólogo pode direto fazer um mestrado, um MBA, uma especialização em seguida, continuando por aí a sua carreira acadêmica. Agora, professora Carmen, quanto mais capacitação, melhor, né? Sem dúvida. Agora, na sua escola especificamente, do Pedro II, qual é a maior dificuldade que a senhora vê do jovem, de maneira geral? Eu acho que ele ainda não é tão informado desse mercado aí fora.
e ele ainda é cobrado da família de um bom desempenho na hora profissional. Eu acho que a maior dificuldade ainda é essa novidade toda, como eu já falei, que o mundo está se apresentando para ele, né? Então, ele precisa ser informado principalmente, não só das carreiras, mas que ele nunca deve parar de se capacitar, né? Ele deve sempre saber que em qualquer carreira que ele escolha, em qualquer situação que ele se encontre de trabalho, o conhecimento sempre vai agregar, sempre vai fazer uma diferença. E essas atitudes que a gente deve valorizar, desenvolver, comportamentos, isso são valores que ele só faz aumentar na hora da competição, né? A maior dificuldade hoje em dia também passa um pouco pela atenção da família. A família, ela ao mesmo tempo que ela dá o suporte de escolher uma boa escola para o filho, de se preocupar se ele está tendo um bom desempenho, ao mesmo tempo ela está correndo lá pela sua sobrevivência, né? O pai trabalha, a mãe trabalha, então essa atenção familiar, a escola se ressente que poderia ser um pouco melhor, um pouco maior. O próprio comparecimento da família na escola é um dos grandes problemas que a escola hoje em dia vivencia. É difícil a família frequentar a escola, né? Agora, eu não vou para mais um intervalo, mas eu vou deixar a pergunta para a Heloísa, que é com relação, inclusive, a essa preparação para o jovem. O jovem realmente está preparado para o mercado de trabalho? Ele chega no mercado já preparado? Ele traz essa participação da família, tem uma influência legal ou não, em alguns casos? Nós vamos para mais um intervalo no Diálogos na Universidade e você vai ficar com o depoimento de uma pedagoga da escola pública. Nós já voltamos. Se nós considerarmos os jovens, o período em que os jovens estão vivendo, como eu falei a você, o momento biopsicossocial pelo qual esses jovens estão passando, você não tem diferenciação entre os jovens da rede pública e entre os da rede privada. A angústia é igual nas duas clientelas, digamos assim, tá? Mas com relação à perspectiva futura, o jovem da rede privada, ele está o tempo todo pensando na possibilidade de ter um diploma, preferencialmente aquele que a família vem dizendo que é o melhor, ou tem até a tradição familiar, já, digamos, só advogados numa família, só médicos, então ele já tem uma indução ao vestibular para essa área. Já na nossa clientela na rede pública, a preocupação maior é sempre de ter uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho que venha contribuir para uma mudança na qualidade de vida do próprio jovem e da sua família também. Diálogos na Universidade está de volta. E agora vamos então repetir a pergunta que eu deixei antes do intervalo para a Heloísa Machado, diretora de Recursos Humanos da Rede Globo. O jovem está preparado para o mercado de trabalho? Ele chega preparado ou chega semi-pronto? Para os jovens que nós selecionamos, nós temos aí para o estágio, só dando números de estágio, em torno de 30 mil inscritos para 200 vagas. É óbvio que é uma enorme peneira e a gente seleciona esses jovens que têm este perfil, como dissemos, né? Tem uma boa formação, uma formação sólida, conhecimento de inglês ou de outras línguas, domínio de informática, mas que principalmente esteja antenado com o mundo, seja um jovem com capacidade de trabalho em equipe, um jovem com maturidade, um jovem capaz de ter compromisso, se envolver, se dedicar, né? Enfim, uma pessoa que toma para si as rédeas de sua vida profissional, digamos assim, ainda que na idade tenra, mas que você percebe que tem uma autodeterminação clara em relação à sua carreira. E falando das profissões que são absorvidas dentro da TV Globo, por exemplo, agora é mais recente, formação de profissionais artísticos e de jornalismo para a televisão, que não era comum. Já tem até programa que incentiva isso, né?